boa tarde, gente boa. A Globo Esporte chegando e o Brasileirão também, né? Agora o principal campeonato do país vai de janeiro a dezembro, o ano todo de Brasileirão. Amanhã já tem estreia ao vivo na Globo, Flamengo e São Paulo logo de cara, depois de 3 graças. Nosso time de repórteres já está aqui, posicionado ali. Lívia e Duda também, com as informações quentinhas da dupla Fla-Flu, são os dois cariocas que estreiam amanhã, né? E também reportagens de Botafogo e Vasco que vão jogar na quinta-feira. Eu vou começar com você, Duda Dal Ponte, com as informações aí do Flamengo para essa estreia contra o São Paulo. Conta mais. Vamos lá, Escobar, vamos começar falando de Lucas Paquetá, porque o Flamengo está muito próximo de trazer o jogador para o Brasil, né? De ele retornar ao Flamengo. Inclusive, já está até redigindo o contrato. Mas o negócio ainda não está fechado, porque Flamengo e West Ham ainda não chegaram a um acordo em relação à forma de pagamento. O clube inglês quer uma quantia maior em 2026, só que o Flamengo não quer mudar o planejamento financeiro que tem para esse ano. O valor já está certo, tá? E o West Ham também está dando o negócio como fechado. Se a compra for concretizada, vai ser a maior compra de um clube brasileiro na história. Pouco mais de 41 milhões de euros. O Flamengo também está em contato com o Lucas Paquetá e já acertou todas as bases salariais, inclusive está redigindo o contrato, como eu falei, mas ainda não se sabe quando que esse negócio vai ser fechado. O Flamengo quer ter o Lucas Paquetá o quanto antes, Escobar. E se o negócio for fechado até sexta e toda a documentação dele chegar até sexta também, Escobar, ele pode ser inscrito no boletim informativo da CBF e aí pode participar da Supercopa Rei no domingo em Brasília contra o Corinthians, Escobar. Resumindo, Paquê ainda não tá, mas Paquê vai estar. Só esperar um pouquinho, né, Duda Dal Ponte? Então, gostou, né? Ô, Duda, o time para enfrentar o São Paulo, temos pistas? Gostei, Escobar. Sempre gosto das suas tiradas, tá? Temos pistas, tá? Vamos começar falando sobre o treino de hoje, porque hoje foi o último treino antes de o Flamengo jogar contra o São Paulo amanhã, estrear no Campeonato Brasileiro. E eu tô aqui, ó, bem na frente do ônibus que vai levar a delegação daqui a pouquinho pro aeroporto. O voo é às 3 horas, eles partem para São Paulo para estrear no Campeonato Brasileiro. O que a gente sabe, Luiz Araújo e Michael não estão indo para São Paulo, tá? Mas agora, Jorginho, Arrascaeta e Ayrton Lucas estão. Os 3 jogadores não disputaram nenhuma partida do Campeonato Carioca. O Jorginho, porque extraiu um dente, mas ele voltou a treinar com o elenco no sábado e vai pro jogo, então deve aí ganhar alguns minutos, pensando nessa coisa de preparação física de começo da temporada, né? O Arrascaeta teve uma preparação física toda especial. Ele teve uma ótima temporada em 2025, fez 25 gols, 20 assistências e muito por conta da pré-temporada que ele fez em janeiro de 2025. Então ele fez uma pré-temporada especial de novo e agora está relacionado, vai para o jogo. O Ayrton Lucas se recuperou de uma pubalgia e treinou normalmente, então tá indo para São Paulo também. Jogadores que não vão para São Paulo, Danilo e De La Cruz. Danilo ainda com dores no joelho, o De La Cruz ainda com aquele problema crônico no joelho, passou por um procedimento nas férias, os dois estão se recuperando e a expectativa é de que eles fiquem à disposição para o jogo de domingo na Supercopa Rei contra o Corinthians. E o Saúl, ele já retornou, ele estava na Espanha, passou por um procedimento, uma cirurgia no calcanhar esquerdo e agora já voltou aqui e deve voltar a jogar em março, Escobar. Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Muito obrigado, Duda. Então, aproveitando que a gente vai ter logo um Flamengo e São Paulo de cara no Campeonato Brasileiro, primeira rodada, bora relembrar esse confronto há 44 anos. Coincidências entre o Brasileirão de 2026 e o de 1982 para o Flamengo. Jogo de estreia no campeonato. Adversário, o São Paulo. E um ano anterior muito vitorioso. As lembranças do Lico se confundem com as daquele Flamengo tão vencedor. Tinha sido campeão de tudo em 81, até do Mundial, mas no primeiro jogo após a conquista, no Japão, já no ano seguinte... Serginho! E o gol! Estava meio disperso, sabe, no primeiro tempo. E aí o São Paulo aproveitou. Quando o Flamengo viu, já estava 2-0. Serginho Chulapa fazendo o que queria. Estava sendo ridículo para o time do Flamengo tomando de 2-0 no primeiro tempo. Zico, quer que o Flamengo cansado? O Flamengo está totalmente desentrosado. E o São Paulo se aproveitou muito bem as oportunidades, fez 2 gols. No segundo tempo, o Zico tomou uma reação e aí o time todo se acendeu um pouco. O
Lico ajudou o maior ídolo do Flamengo nessa reação, com uma tabelinha. O Zico, quando tocou, eu dei uma parada na bola e esperei que ele se aproximasse mais para me largar no momento certo para ele, né? Avassalador, o Flamengo empatou com o Andrade. Andrade! E o gol! E o Lico volta na história porque fez parte também do momento da virada. Um belo passe para o Júnior, que encontrou o Zico livre. Júnior põe na cabeça do Zico e o gol! Quando tu joga no meio de ao lado de craques, de talentos, né? Tudo se torna mais fácil, né? Na verdade, né? Eu jogar do lado do Zico era uma satisfação enorme, né, cara? Satisfação maior ainda para os 85 mil torcedores que estavam no Maracanã. Aquele foi o primeiro passo de um Brasileirão que terminaria com o título. Essa é a coincidência que os rubro-negros estão mais esperando em 2026. O que a torcida não estava esperando era ver o Flamengo desse jeito no Campeonato Carioca, né? Mas o time ainda tem chance de se classificar para as quartas de final. Resultados de ontem, inclusive, ajudaram. A Portuguesa venceu o Madureira por 2-0. Teve gol do Chay, lembra dele? Passou pelo Botafogo, gol de pênalti. E o empate entre Nova Iguaçu e Volta Redonda por 2-2 também foi bom para o Flamengo. Tudo pode acontecer no Cariocão, então, nas próximas rodadas. Agora uma notícia triste, morreu o Tato, ex-atacante, ídolo do Fluminense. Tato foi peça importantíssima do time do Fluminense, campeão brasileiro, lá em 1984, tricampeão carioca de 83 a 85. O Fluminense fez um post nas redes sociais, claro, lamentando a morte do Tato, que estava com 64 anos. Tato também participou da campanha do título brasileiro de 89 do Vasco. Nossos sentimentos, então, à família do Tato. Foi um grande ponto esquerda. Fluminense estreia no Brasileirão amanhã contra o Grêmio, 7h30 da noite no Maracanã. Lívia Laranjeira tá sabendo tudo de Fluminense, eu já começo perguntando. Savarino, já vai poder jogar, Lívia? Pode sim, Escobar. Tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente. A princípio ele deve começar no banco de reservas, né? Mas o nome dele pintou no BID, pintou bolinha no boletim informativo diário da CBF. Então ele está regularizado, fica à disposição do técnico Luiz Zubeldia. Ele já vem treinando com o elenco do Fluminense desde a semana passada e antes disso fez a pré-temporada junto com os jogadores do Botafogo. Então tá bem fisicamente, pode sim ser relacionado para a partida. Savarino é um jogador muito versátil, né? Pode jogar tanto ali na meia, que foi como ele mais rendeu no Botafogo, mas também pode cair pelas pontas, pode substituir o Acosta ou jogar junto com ele, né? Contra o Nova Iguaçu, por exemplo, o Vasco jogou com 2 meias, com Acosta e Ganso, então ele oferece muitas possibilidades para a comissão técnica do tricolor. Outra novidade para a partida de amanhã, Escobar, é a presença justamente do Zubeldia. Ele não vinha comandando o Fluminense nessas primeiras partidas da temporada, porque passou por uma cirurgia cardíaca, vinha se recuperando, era o Maxi Cubeiras, o auxiliar dele, que estava ficando no banco de reservas, agora ele volta. Então volta a comandar o time da beira do gramado. Como o Fluminense poupou alguns titulares contra o Flamengo, tendência é de força máxima amanhã, Escobar. Lívia Laranjeira, repórter que não tá de bobeira, trazendo tudo do Fluminense. O Fluminense estreia então contra o Grêmio amanhã no Maracanã. Um abraço, Lívia. O que a torcida do Fluminense está esperando nesse Brasileirão? Nosso repórter mirim, Miguel Martins, que é atleta da base do Fluminense, foi conferir. 1, 2, 3. Oi, meu nome é Miguel Martins, tenho 7 anos e hoje sou repórter do Globo Esporte por um dia. É o Brasileirão com os brasileirinhos. Nem sei! Tem muita pessoa. Tá pronta aí, Camila? O que esperar do Fluminense nesse Brasileirão? Pô, a gente tem que esperar a melhor campanha, melhor que o ano passado, óbvio, que esse ano seja muito melhores e que a gente ganhe com algum título. Quem vai ser o cara do Flu no Brasileirão? Brasileirão? James. Quem? James. James, olha o zagueirão. Craque do Flusão no Brasileirão. Sabe quem que vai ser? Savarino. O Botafoguense, a pressão agora baixando e desmaiando na nossa frente. Savarino no Flusão, vai brilhar? Eu acho que sim. Com certeza, né? Claro, moleque é bom. Tá feliz
feliz com as contratações do Flu nesse ano? Mais ou menos, acho que poderia melhorar mais um pouco. Não sei não, hein? O que você acha, então? Pra mim já tá perfeito. Qual é o camisa 9 dos sonhos que você quer no time? Eu acho que eu tive uma ideia. Um moleque que sabe fazer gol. Quanto vai ser o jogo na nossa estreia do Brasileirão? Quem vai fazer os gols? 2-0. Um gol do Everaldo e um gol do Serna. Serna é exemplo. Pro Serna pra bater de canhota! Joga muito. Grande fase do colombiano. Valeu, galera. Aqui é o Miguel Martins, repórter do Fluminense no Brasileirinho. Vamos, Flusão! Eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa, Fluminense vai jogar. Ô, Escobar, vou pegar teu lugar, hein? Valeu, Miguel, valeu, combinado, cara. Ó, agora eu vou mostrar imagens que geram um gatilho no torcedor vascaíno. Ryan com a camisa de outro clube, gente. Aí, o Bournemouth da Inglaterra anunciou o Ryan e botou ele pra sambar. Ryan vai fazer falta no Vasco, a gente sabe, né? Agora tem que melhorar a sambadinha, quer ver? Muito boa não aí. Meio duro, hein, Ryan? Caramba, boa sorte aí no Bournemouth. Jogando bola, ele manda bem. Ainda sobre Vasco, aqui, Cuesta, Rojas, Andrés Gomes e agora Inestrosa. É a Vascolômbia, meu amigo. A Colômbia dos ritmos da cúmbia, da salsa, do Valderrama, da Shakira, tem uma energia parecida com a nossa. Bom para quem acabou de chegar já se sentir em casa, como o atacante colombiano Inestrosa, novo reforço do Vasco. Tudo começou com o amigo meu, Johan Rojas. Bom, tudo começou com o meu amigo Johan Rojas. Ele mandou mensagem para mim bem cedo dizendo que o professor queria falar comigo. Eu fiquei muito confiante, porque para mim é muito importante, sabe? Para mim é muito importante, sabe? Johan Rojas, o amigo do Inestrosa, que fez a ponte dele com o professor Fernando Diniz, estreou como titular no domingo, na vitória por 3-0 diante do Boa Vista. Eu simplesmente liguei e falei sobre o clube, sobre a estrutura. Ele é um grande jogador e esperamos que ele nos ajude da melhor maneira. É algo bom ter companheiros colombianos para que a gente se adapte bem. Para que já também. Além de Inestrosa e Johan Rojas, Carlos Cuesta e Andrés Gomes completam o quarteto colombiano do Vasco. Inclusive, essa é a primeira vez na história do clube em que 4 jogadores desse país estão no time. A Vascolômbia tá fazendo sucesso por aqui. Oportunista! Um golaço de Andrés Gomes! Penso que isso ajuda muito. Acho que essa convivência ajuda muito, porque às vezes você tá num país estrangeiro e precisa de um compatriota para conversar. O Vasco tem um histórico recente de colombianos marcantes. Nomes como Fred Guarín e Riascos, que fez 75 jogos com a camisa do clube. A geração 2025-2026 de colombianos está cada vez maior no clube. Os jogadores se adaptando ao Vasco e o Vasco se adaptando ao ritmo Vascolômbia. Falando de Botafogo, o Botafogo contratou esse ano, gente. Tá ali, ó. Zagueiros Riquelme e Ítalo e o atacante Lucas Vidalba. Só que nenhum deles pôde estrear até agora. O Botafogo está impedido de inscrever novos jogadores por causa de uma punição da FIFA. Você deve estar ouvindo falar direto, transferban, né? A parte da torcida está incomodada com esse momento do clube, inclusive teve protesto no último sábado. O protesto antes da vitória sobre o Bangu foi um pedido coletivo por transparência na gestão do clube. Prestes a completar 4 anos em março, a SAF do Botafogo vive o momento financeiro mais delicado, com dívidas e atrasos nos pagamentos a jogadores. Um dos responsáveis por devolver a alegria e os títulos aos botafoguenses é o principal alvo dos protestos. O americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, não aparece no Brasil desde a primeira semana de dezembro. A ausência e os longos períodos sem respostas do empresário causam insegurança no torcedor.
No exato momento em que aconteciam as manifestações, Textor falou publicamente pela primeira vez em 2026. Ao canal Arena Alvinegra, ele garantiu que o Botafogo vai receber nessa semana um aporte financeiro para derrubar o Transferban. Segundo Textor, o dinheiro viria de parceiros. Não como um empréstimo, mas como um investimento. Em contrapartida, esses parceiros se tornariam proprietários de ações do Botafogo. These are not lenders that are coming in as lenders. These are investors. O Transferban é uma punição aos clubes que não cumprem suas obrigações financeiras. Botafogo deve mais de 110 milhões de reais à MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos, pela compra do Thiago Almada junto ao Atlanta United. Não dá pra competir o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores com Transferban. A gente tem até um 11 bom, um 11 inicial legal. E aí, cadê o banco? Na última semana, o GE. Globo ainda revelou dívidas do clube com jogadores. Um atraso de 2 meses dos valores de direitos de imagem e parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O não pagamento dessas obrigações por muitos meses dá aos atletas o direito de acionarem a justiça para um pedido de rescisão contratual unilateral. Na mesma entrevista, o Textor respondeu aos protestos e para os torcedores que pedem a sua saída, afirmou. Abre aspas. O fato de eles me pedirem para sair depois do que dei a eles é absurdo. Se eles quiserem levantar dinheiro e comprar o clube de mim, façam uma oferta. Até lá, eu vou continuar no comando desse clube. Fecha aspas. John Textor garantiu que estará no Newton Santos quinta-feira para a estreia do Botafogo no Brasileirão contra o Cruzeiro. Esse aqui é o time que venceu a Libertadores e o brasileiro já saiu uma galera mesmo, né? Olha lá, John e Igor Jesus foram pro Nottingham Forest da Inglaterra, o Almada tá lá no Atlético de Madrid, Luiz Henrique jogou demais no Zenit da Rússia, Marlon Freitas acabou de ir pro Palmeiras, Savarino acabou de ir pro Fluminense, Gregory, pô, jogava pra caramba, tá no Al Rayyan lá no Catar. Sobraram aqui, ó, Vitinho, Barbosa, o Bastos, que também não tá jogando. Mas vamos lá, né? Ainda tem o Danilo também no meio campo, o Montoro. É um time forte, o time do Botafogo. Ó, já, depois do intervalo, tem rolé aleatório. Tá com uma notícia chata, exames confirmaram que Christian Savala, do Colo-Colo, sofreu uma fratura no joelho direito, vai ficar 2 meses sem jogar. Aí você tá perguntando, e daí, quem é Savala? Por que eu tô falando dele? Olha aí. Peñarol e Colo-Colo no Uruguai era só um amistoso, mas virou a pior disputa de pênaltis de todos os tempos. Pênalti na trave, pênalti pra fora, pênalti na cara do goleiro, tudo menos gol. E é aí que entra o nosso caríssimo Christian Savala. Ele deu essa cavadinha pavorosa, caiu com cara de dor, com a mão no joelho. Todos juravam que isso aí era um migué tremendo. Mas o pênalti foi tão ruim, mas tão ruim, que ele fraturou a rótula. Melhoras pra ele, né? O Peñarol também perdeu, o Colo-Colo também, o Peñarol de novo. Meu Deus, que horror, hein? Até que depois de 18 pênaltis e 11 erros, o Colo-Colo ganhou. E rolê aleatório, gente. Olha essa da LDU. Botou o mascote do clube tocando pandeiro, dando sambadinha, sabe pra quê? Você vai ver. Pra anunciar o atacante Daverson. É, o Davinho, carrasco do Flamengo no time. E também foi carrasco do Fluminense. Daverson na LDU. Vai ter história pra contar, hein? Daverson na altitude, gente. Pode subir a letrinha. Boa tarde pra você. Rolê aleatório demais hoje, hein? Até amanhã.